Custódio, queres ser salvo pela graça de Deus? Senhor, sim quero. Pelas 13 palavras que sabes, diz-me a primeira. A primeira é a primeira casa de Jerusalém, onde meu Senhor Jesus Cristo morreu por nós. Amém. Custódio, queres ser salvo pela graça de Deus? Senhor, sim quero. Pelas 13 palavras que sabes, diz-me as duas. As duas são as duas tábuas de Moisés, onde meu Senhor Jesus Cristo pôs os seus divinos pés. E a primeira é a primeira casa de Jerusalém, onde meu Senhor Jesus Cristo morreu por nós. Amém. Custódio, queres ser salvo pela graça de Deus? Senhor, sim quero. Pelas 13 palavras que sabes, diz-me as três. As três são as três pessoas da Santíssima Trindade. As duas são as duas tábuas de Moisés, onde meu Senhor Jesus Cristo pôs os seus divinos pés. E a primeira é a primeira casa de Jerusalém, onde meu Senhor Jesus Cristo morreu por nós. Amém. Custódio, queres ser salvo pela graça de Deus? Senhor, sim quero. Pelas 13 palavras que sabes, diz-me as quatro. As quatro são os quatro evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. As três são as três pessoas da Santíssima Trindade. As duas são as duas tábuas de Moisés, onde meu Senhor Jesus Cristo pôs os seus divinos pés. E a primeira é a primeira casa de Jerusalém, onde meu Senhor Jesus Cristo morreu por nós. Amém. Custódio, queres ser salvo pela graça de Deus? Senhor, sim quero. Pelas 13 palavras que sabes, diz-me as cinco. As cinco são as cinco chagas do meu Senhor Jesus Cristo. As quatro são os quatro evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. As três são as três pessoas da Santíssima Trindade. As duas são as duas tábuas de Moisés, onde meu Senhor Jesus Cristo pôs os seus divinos pés. E a primeira é a primeira casa de Jerusalém, onde meu Senhor Jesus Cristo morreu por nós. Amém. Custódio, queres ser salvo pela graça de Deus? Senhor, sim quero. Pelas 13 palavras que sabes, diz-me as seis. As seis são os seis sírios ventos em que o meu divino Senhor teve seu divino nascimento. As cinco são as cinco chagas do meu Senhor Jesus Cristo. As quatro são os quatro evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. As três são as três pessoas da Santíssima Trindade. As duas são as duas tábuas de Moisés, onde meu Senhor Jesus Cristo pôs os seus divinos pés. E a primeira é a primeira casa de Jerusalém, onde meu Senhor Jesus Cristo morreu por nós. Amém. Custódio, queres ser salvo pela graça de Deus? Senhor, sim quero. Pelas 13 palavras que sabes, diz-me as sete. As sete são os sete sacramentos. As seis são os seis sírios ventos em que o meu divino Senhor teve o seu divino nascimento. As cinco são as cinco chagas do meu Senhor Jesus Cristo. As quatro são os quatro evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. As três são as três pessoas da Santíssima Trindade. As duas são as duas tábuas de Moisés, onde o meu Senhor Jesus Cristo pôs os seus divinos pés. E a primeira é a primeira casa de Jerusalém, onde meu Senhor Jesus Cristo morreu por nós. Amém. Custódio, queres ser salvo pela graça de Deus? Senhor, sim quero. Pelas 13 palavras que sabes, diz-me as oito. As oito são as oito bem-aventuranças, as sete são os sete sacramentos, as seis são os seis sírios ventos em que o meu divino Senhor teve o seu divino nascimento. As cinco são as cinco chagas do meu Senhor Jesus Cristo. As quatro são os quatro evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. As três são as três pessoas da Santíssima Trindade. As duas são as duas tábuas de Moisés, onde meu Senhor Jesus Cristo pôs os seus divinos pés. E a primeira é a primeira casa de Jerusalém, onde meu Senhor Jesus Cristo morreu por nós. Amém. Custódio, queres ser salvo pela graça de Deus? Senhor, sim quero. Pelas 13 palavras que sabes, diz-me as nove. As nove são os 9 meses que Nossa Senhora trouxe o seu bendito Filho no seu puríssimo ventre. As oito são as oito bem-aventuranças, as sete são os sete sacramentos, as seis são os seis sírios ventos em que o meu divino Senhor teve o seu divino nascimento, as cinco são as cinco chagas do meu Senhor Jesus Cristo. As quatro são os quatro evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. As três são as três pessoas da Santíssima Trindade. As duas são as duas tábuas de Moisés, onde meu Senhor Jesus Cristo pôs os seus divinos pés. E a primeira é a primeira casa de Jerusalém, onde meu Senhor Jesus Cristo morreu por nós. Amém. Custódio, queres ser salvo pela graça de Deus? Senhor, sim quero. Pelas 13 palavras que sabes, diz-me as 10. As 10 são os 10 mandamentos da lei de Deus. As 9 são os 9 meses que Nossa Senhora trouxe o seu bendito Filho no seu puríssimo ventre. As 8 são as 8 bem-aventuranças. As 7 são os 7 sacramentos. As 6 são os 6 sírios ventos em que o meu divino Senhor teve o seu divino nascimento. As 5 são as 5 chagas do meu Senhor Jesus Cristo. As 4 são os 4 evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. As 3 são as 3 pessoas da Santíssima Trindade. As 2 são as 2 tábuas de Moisés, onde meu Senhor Jesus Cristo pôs os seus divinos pés. E a primeira é a primeira casa de Jerusalém, onde meu Senhor Jesus Cristo morreu por nós. Amém. Custódio, queres ser salvo pela graça de Deus? Senhor, sim, quero. Pelas 13 palavras que sabes, diz-me as 11.
As 11 são as 11.000 virgens, as 10 são os 10 mandamentos da lei de Deus, as 9 são os 9 meses que Nossa Senhora trouxe o seu bendito Filho no seu puríssimo ventre, as 8 são as 8 bem-aventuranças, as 7 são os 7 sacramentos, as 6 são os 6 sírios ventos em que o meu divino Senhor teve o seu divino nascimento, as 5 são as 5 chagas do meu Senhor Jesus Cristo, as 4 são os 4 evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus, as 3 são as 3 pessoas da Santíssima Trindade, as 2 são as 2 tábuas de Moisés, onde meu Senhor Jesus Cristo pôs os seus divinos pés, e a primeira é a primeira casa de Jerusalém, onde meu Senhor Jesus Cristo morreu por nós. Amém. Custódio, queres ser salvo pela graça de Deus? Senhor, sim, quero. Pelas 13 palavras que sabes, diz-me as 12. As 12 são os 12 apóstolos, as 11 são as 11.000 virgens, as 10 são os 10 mandamentos da lei de Deus, as 9 são os 9 meses que Nossa Senhora trouxe o seu bendito Filho no seu puríssimo ventre, as 8 são as 8 bem-aventuranças, as 7 são os 7 sacramentos, as 6 são os 6 sírios ventos em que o meu divino Senhor teve o seu divino nascimento, as 5 são as 5 chagas do meu Senhor Jesus Cristo, as 4 são os 4 evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus, as 3 são as 3 pessoas da Santíssima Trindade, as 2 são as 2 tábuas de Moisés, onde meu Senhor Jesus Cristo pôs os seus divinos pés, e a primeira é a primeira casa de Jerusalém, onde meu Senhor Jesus Cristo morreu por nós. Amém. Custódio, queres ser salvo pela graça de Deus? Senhor, sim, quero. Pelas 13 palavras que sabes, diz-me as 13. 13 raios tem o sol, 13 raios tem a lua. Afasta-te de nós, demónio, que estas almas não são tuas.